Oil and Gas. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos aqui. Esse é o episódio número 104, sempre trazendo conteúdo, né? Que nós, algumas sugestões que vêm de vocês que participam aqui, tanto pelo YouTube, na gravação, ou Zoom, pelo Zoom, aqui ao vivo, como nós estamos hoje. E vamos falar sobre, já dando uma continuidade dos dois últimos webinários que nós trouxemos, complementando aí, gestão da cadeia de suprimentos hospitalares e seu impacto no ROI. Importação direta como estratégia competitiva. Para isso, vamos buscar o Anderson Cremasco, que é administrador hospitalar com pós-graduação em finanças, MBA em logística e gestão em saúde, mestre e doutorando em administração, sócio da Cremac, negócios na saúde. Anderson, agradecer mais uma vez, né, esse aceite, né? Nós fizemos aí bem corrido a divulgação, em cima da hora, mas tem um público bem bacana aqui hoje. Agradecer as pessoas que intermediaram esse nosso encontro, né? Já estamos aqui, nos conversamos um pouquinho antes, mas obrigado pelo seu tempo disponível. Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão participar junto com a gente, perguntando, levantando a mão durante o webinar. Passo a palavra para você. Peço que se apresente melhor. Falei bem rapidinho aí, fale um pouquinho mais. Obrigado. Obrigado, Lucas, pelo convite. Queria agradecer a Fernanda pelo link aí, junto com a Tatiana, também do FEOSP. A gente vai falar hoje de importação direta, né? O tema maior é gestão de suprimentos, compras, e falar de uma estratégia, né, que eu considero uma estratégia de compras, que é a importação direta, que todo hospital filantrópico, né, que possui SEBAS, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, pode usufruir desse benefício. E o que a gente vê muitas vezes é que os hospitais, por desconhecimento ou por achar que o processo é muito complexo, não faz isso. Eu comecei a minha carreira no São Camilo, e lá em 2005, eu lembro que a importação estava na área de contabilidade, era uma área mais tributária ali, e comecei minha carreira, na área de compras em 2003. Em 2005, implantei a importação direta dentro do São Camilo. E depois, quando eu fui para o Sírio-Libanês, os últimos 5 anos, eu fui diretor de supply, infraestrutura e facilities do Sírio-Libanês. A gente lá tem uma área bem robusta, né, de importação direta. Então, já são 25 anos aí na área de saúde. Depois meu currículo vai estar no final, LinkedIn, aí o pessoal pode dar uma olhada. Mas vamos, aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Isso, enquanto vai compartilhando a tela, lembrando a todos, é um webinar, é um bate-papo, é lógico que a gente tem o conteúdo, mas fiquem à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, perguntar aqui no chat, tem muitas pessoas que já participam e estão com a gente. Ou pergunta aqui no chat, eu vou estar de olho, vou chamar o Anderson, ou levanta a mão, abre já o microfone, abre a câmera, pode ir perguntando, tá bom? Fiquem à Isso. vontade, fiquem à vontade. Vai ser um bate-papo aqui, podem interromper, quiserem fazer perguntas no final. Vai ser. A ideia é fazer uma apresentação aqui de uns 30 minutos e depois a gente abre para perguntas, né? Então vamos lá, a nossa agenda hoje, eu quero passar por alguns temas, né? Fazer uma introdução, dar um histórico de um pouco da legislação que a gente tem de RDCs, né? Falar um pouco da RDC vigente, que é a norma hoje vigente, que trata de importação direta. Alguns requisitos obrigatórios, aqui é uma parte mais chata de documentação, de habilitação que o hospital precisa ter. Quais são as isenções fiscais, né, que os hospitais têm quando ingressam nesse processo? Falar um pouco de estrutura, então, tá, o hospital quer fazer a importação direta, como ele deve montar essa estrutura, dar algumas dicas. Falar um pouco, uma ideia, né, de quais itens se importa, os hospitais que fazem importação frequente, o que eles estão importando mais. Falar rapidamente de uma importação aqui via Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq aqui. Eh, Quando a gente tem uma área de ensino e pesquisa, é possível também fazer importação para pesquisa. Condição de pagamento, que é uma dúvida muito frequente. Pô, eu tenho que pagar antecipado, eu não tenho caixa para isso, não tenho fluxo, vamos falar um pouco.
A comparação, né? Como que eu sei que a importação direta é viável em todos os casos? Não. A gente vai sempre ter que avaliar com o fornecedor, tá? Me dá uma proposta em mercado local, né? Ou seja, eu comprando aqui no Brasil e é possível importar? Então a gente faz uma comparação e a gente vai dar uma ideia de por onde começar. E depois eu vou entrar num case de uma empresa que tem um serviço muito legal. Para quem não tem importação, tem um serviço que vai desde o início do credenciamento até o final do armazenamento. Um exemplo de importação, um exemplo real aqui. E no final, o meu contato, o mini currículo. Então, hoje, assim, a gente pode dividir os hospitais em três grandes segmentos. Hospitais que nunca fizeram importação direta, acho que essa apresentação vai ajudar bastante a ter um início, né, de por onde começar. Tem alguns hospitais que fazem importação, só que esporádico. Por exemplo, eu vou comprar um tomógrafo. A Philips, Siemens, GE, vai me vender um tomógrafo e eu faço o processo de importação. Mas aqui muito do processo está na mão do fornecedor. O hospital meio que vai ali de passageiro, né? Mas o bom é que se o hospital já fez importação, ele já está legalizado, ele já está com toda a documentação apta para começar uma nova etapa, né? E aí os hospitais que já fazem habitualmente, né, a importação, e eu entendo que a importação ela precisa estar dentro da área de compras. Óbvio, com apoio de contabilidade, com apoio do jurídico, com apoio das outras áreas, mas a importação direta para os hospitais filantrópicos, ela precisa ser uma estratégia de compras. Ela precisa estar ali. Depois a gente vai falar um pouco de como organizar isso. Por que importar, né? Então, o cenário do sistema de saúde brasileiro, eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês são especialistas nisso. Eu acho que cada real que a gente economiza é importante, né? O sistema de saúde, ainda mais os filantrópicos, precisam muito utilizar os recursos de forma muito adequada. Então, eu vejo que mais do que nunca a importação direta, ela é um viés que vai ajudar muito nesse cenário. E por que os hospitais devem importar insumos, né? É, Hoje, 60% do que a gente já usa em hospital já é importado. Muitas vezes você está usando um item no hospital, esse mesmo item você pode comprá-lo por importação direta e não precisa pagar alguns impostos ali, né? E isso vai trazer um retorno para você sobre esse investimento, né? Quando você olha o hospital, a gente vê que as margens estão cada vez mais sendo achatadas. E aí, quando a gente olha para o nosso pessoal do comercial, quando eles vão para as fontes pagadoras, eu sempre brincava com um diretor comercial que era meu par, eu falei, cara, fica aí, não sai, porque quando você vai para a operadora, você vem com desconto, vem com pacote, então é melhor você ficar no hospital. E cada R$ 100, por exemplo, que o comercial ele aumenta ali na receita, talvez 10, 15% vai para o resultado. Se a gente economiza R$ 100 numa importação na área de compras, esses R$ 100 vão para o resultado inteiro, né? Então, a área de compras também aqui ela tem que ser vista como uma área de resultado, uma área que pode alavancar o ROI do hospital. Então, dada essa introdução, ah, aqui eu vou passar rapidamente, assim, tem algumas RDCs, né? RDC, todo mundo sabe que é reunião da diretoria colegiada da Anvisa, e a Anvisa começou a tratar desse tema em 2008. Então, vejam que já tem quase 20 anos, né? Que a Anvisa já vem falando de importação. Então, ela dedicou um capítulo específico aqui sobre como os hospitais poderiam importar, né, para uso próprio aí em clínicas, hospitais, enfim. Depois, em 2020, teve a RDC 383, de 12 de maio, que ela simplificou um pouco os procedimentos de importação, né, para dar mais agilidade. E a norma atual, depois, se vocês tiverem curiosidade, é a 488, que revogou a anterior, né, e aí consolidou. Então, hoje, o que rege, né, a parte de importação pelo prisma da Anvisa é essa 488.
E o que que fala a 488, né? Então, ela se dedica a hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde para uso próprio. Isso aqui é muito importante. Então, assim, o hospital não pode, obviamente, o hospital não é uma distribuidora, né? Então, ele vai importar para seu uso próprio. É, E os produtos importados, né? Aqui ele já deixa claro, não podem ser revendidos ou repassados, né? São exclusivamente da unidade importadora. Cobre uma ampla gama de produtos, então medicamentos não é tão comum, mas é feito. Equipamentos médicos é muito comum, muito utilizado. Saneantes e outros itens, né? A gente depois vai mostrar um pouco disso. E aí os requisitos, né? Então a unidade ela precisa ter uma autorização de funcionamento. Para uma importação e licença sanitária válida. Então a gente vai passar também depois uma série de documentos. E os produtos sem registro, né? Também tem uma excepcionalidade, porque assim, alguns produtos são lançados lá fora e não têm registro no país ainda. Então também tem muitos casos, vocês já devem ter visto, que a gente faz importação pelo CPF do paciente, né? Para alguns medicamentos. Então, quais são, assim, vamos começar aqui nos requisitos obrigatórios. Essa parte é um pouco chata inicialmente, mas assim, sem isso, a gente não consegue iniciar um processo para habilitar o hospital a fazer uma importação, né? Então, se a gente quer fazer importação de medicamentos, insumos, tem um processo, assim, tem uma questão jurídica, que a gente vai falar, uma questão fiscal da instituição, e precisa se habilitar alguns órgãos de comércio exterior e vigilância sanitária. Então, são quatro áreas que a gente vai ver um pouco aqui. Então precisa ter uma regularidade jurídica e tributária. Obviamente, um CNPJ ativo, né? E atualizado como entidade filantrópica. Isso é tranquilo. O SEBAS precisa estar vigente, né? Precisa estar ativo. Então, sem isso aqui, que é o SEBAS, obviamente ele dá a característica de hospital filantrópico. Sem isso, a gente já não consegue. Então, o Estatuto Social registrado em cartório, isso é tranquilo, né? E é uma regularidade fiscal. Então, assim, certidões negativos ou positivos, aí vai atrás de Receita Federal, FGTS, INSS. Então, assim, o hospital está com alguma dívida. Mas está com a certidão negativa. Então, isso pode prejudicar, mas com uma assessoria depois jurídica e fiscal, a gente consegue avaliar isso aqui. Mas são os primeiros pontos que a gente precisa estar avaliando, né, para habilitar o hospital a fazer a importação. Depois dessa parte aqui mais básica, a gente tem a habilitação do hospital na questão do comércio exterior. Então tem um famoso radar, que o hospital precisa ter o radar, né? E o radar depois, quando vocês avaliarem com detalhe, ele tem três modalidades ali. Então, habilita, né, a entidade a importar. Aí tem uma modalidade limitada, até 50 mil reais, se eu não me engano, ou ilimitada, aí também tem uma questão de capacidade financeira. Mas isso tudo aqui a gente tem que avaliar junto a um despachante aduaneiro, né? Então, o hospital tem algumas empresas que já cuidam disso, isso é muito simples, tem uma burocracia. E o registro no LPI, que é o licenciamento de produtos importados, né, para sujeitos a controle sanitário. Então, a segunda habilitação de comércio exterior. Aí tem as exigências da própria Anvisa, que é autorização de funcionamento, também tranquilo, né? É, Autorização especial, caso envolva medicamentos controlados. Aqui, a gente vai falar mais da importação de materiais, medicamentos, ele tem uma complexidade mais específica. Cadastro no CIPEX, Anvisa, né, que é o sistema de peticionamento de importação. A petição de licenciamento de importação, a LI, que é muito comum quem faz importação, esse termo, né, que é a licença de importação. E o certificado de boas práticas fabricante, né, estrangeiro. Então, tá bom, a gente vai trazer um material da China. Esse material está certificado, tem boas práticas, porque isso tudo depois, a maioria dos itens, né, que se traz, eu vou explicar
tem uma questão já de ter registro no país, né? Então, esse licenciamento do registro da Anvisa é feito geralmente por algum importador que detém o registro no país. Como que é isso? Eu vou numa feira internacional, vejo um produto lá, eu já sou uma distribuidora aqui no Brasil, e eu peço uma exclusividade para eu distribuir aquele produto no país. E aí esse distribuidor no Brasil, ele vai registrar o produto e fazer todo o licenciamento e depois a distribuição. Quando o hospital, eu quero fazer a importação desse produto. Então, esse distribuidor no Brasil vai ceder o registro para o hospital para fazer essa importação direta, né? Por isso que é chamado importação direta, porque isso vem direto do hospital para o hospital. E aí tem, depois de passar aquelas etapas, aí tem a documentação do dia a dia. Então você tem uma fatura pro forma emitida pelo exportador, né, para a abertura do processo, que seria como se fosse uma ordem de compra ali, que transita, né? Conhecimento de embarque, então assim, vai vir aéreo, vai virar via marítimo. Isso geralmente a gente traz pelo custo, né, via marítimo. Invoice comercial e packing list, então, assim, essa invoice também é a questão do pagamento, a fatura, né? E a questão de armazenamento aqui. Declaração de importação, que é registrada no Siscomex, e comprovação de isenção de tributos, né? Para importar, o governo, tá bom, você tem o direito de importar sem tributos, então tem um processo que é verificado e a gente vai falar na frente a diferença dos impostos federais e os impostos estaduais. Então, assim, quais são as isenções fiscais que os hospitais filantrópicos que possuem SEBAS, eles têm direito, né? Então, a legislação brasileira hoje, ela permite que os hospitais filantrópicos gozem de algumas isenções fiscais para insumos, equipamentos, né? Então, aqui esses primeiros impostos que eu vou falar são impostos federais. São imposto de importação, imposto sobre, que é o II, imposto de produto industrializado, que é o IPI, Programação de Integração Social, né, o PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, todos esses são federais. E o imposto aqui de circulação de mercadorias, esse é um imposto estadual, que aí cada estado tem uma legislação e a gente vai falar um pouco que tem uma diferença depois no hospital para tratar esses impostos, né? Então, como que é essa estrutura, né? O que que eu aconselho? Você já tem, começar pequeno, né? Destaque um comprador que você tenha já e coloque-o para cuidar dessa área de importação. Obviamente, com o despachante, com suporte ali, para que ele consiga, né, fazer esse link com o despachante, enfim. Pode ser o mesmo que já compra materiais, né? Pode começar com materiais. Depois, isso vai evoluir para uma célula de importação direta, né? Dentro da área de compras. Então você tem lá, geralmente os hospitais têm uma célula de diretos, né? Compra material, medicamento, célula de indireto, toda a parte de manutenção, célula de gestão de fornecedores, célula de OPME. Então, é interessante ter uma célula de importação dentro da área de compras. Então, despachante aduaneiro especializado para dar suporte, né, a essa célula e o apoio do jurídico aqui, né? O jurídico vai, no início, o jurídico ele vai questionar muito algumas questões em relação a esse processo. Então, é comum, né, até se pacificar isso dentro da instituição e depois esse processo vai seguir muito mais tranquilo. O que que geralmente a gente importa em hospitais? Equipamentos médicos hospitalares é muito comum, então assim, uma tomografia, uma ressonância, um PET-CT, um angiógrafo, quando você faz a análise, a redução de impostos é muito grande, né? A gente vai falar um pouco, pode chegar de 20 a 40% do valor do equipamento. Instrumental cirúrgico é muito comum, material de laboratório, TI, toda a parte de computadores, todo de periféricos.
materiais e medicamentos, né? Paramentação cirúrgica, que está dentro aqui de materiais, parte de radioativa, né? Microesferas, fonte de irídio, insumos robóticos, né? Então, quando a gente compra o robô ali, os insumos, a gente já coloca uma programação, é muito comum isso. E EPIs, né? Na pandemia a gente importou muita coisa, né? Máscara, luva, avental. Aqui são alguns exemplos, tá, pessoal? Mas tem uma gama grande que pode ser importada. Aqui é uma curiosidade, né? O Conselho Nacional de Pesquisa Científica, existe uma modalidade que a gente pode importar. Meu hospital tem uma área de ensino e pesquisa, tem uma área. Eu preciso importar um equipamento para fazer uma pesquisa. Então também é possível. E aqui tem uma curiosidade que a instituição pode até não ser filantrópica nesse caso, que ele consegue fazer uma importação, obviamente comprovando toda a questão de ensino e pesquisa, né? Com a isenção dos impostos. Condição de pagamento. É, Geralmente, quando a gente faz um processo de importação, diferente de compra em mercado local, o fabricante ele pede um pagamento antecipado. E aí você fala, pô, Anderson, eu não tenho fluxo de caixa para fazer um pagamento antecipado, já está difícil no mercado local. Isso aqui é uma análise que precisa ser feita junto com o financeiro. Geralmente o financeiro não gosta, né, de antecipar. Mas no primeiro processo, geralmente é antecipado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar. Ah, Tem algumas outras modalidades, né? Tem aqui essa modalidade de CAD quando vai embarcar a carga. Então, aqui não embarcou ainda. Então, para ele embarcar, ele pede o pagamento. Aqui assim que embarca, pode se pagar e aí é negociado. Também pode ser 50% no ato do embarque, 50% na entrega. Depois, com o relacionamento com o fornecedor e ele entendendo a análise de crédito, você pode até fazer um pagamento depois net 30, net 60, que seria um pagamento 30 dias depois que ele entregou, 60 dias. Não é tão comum. Isso aqui depois, quando você tem um relacionamento, você consegue. E tem outras possibilidades a combinar aqui, né? Parcelar isso, o fornecedor avaliando o crédito. Então, assim, não tenham a condição de pagamento como um impeditivo. Isso aqui é uma questão que pode ser negociada e conversada, né? Então, qual a diferença aqui de compra em mercado local para importação direta? Algumas questões. A gente precisa ter quem lembra lá das aulinhas de compras, né? Vai lembrar desse lote econômico de compras. Para viabilizar uma importação, geralmente a gente importa de 3 a 4 meses de consumo. Por que isso? Para fechar container, senão a logística fica muito cara, né? Então tem que ter um mínimo, e isso pode ser feito, inclusive, juntando volumes de mais de um hospital. A outra questão fundamental é um planejamento de demanda, né? Porque assim, como que é feito geralmente? Já se coloca o pedido para o ano. Então eu vou ter 4 pedidos no ano daquele item. Para não ter furo na entrega, né? Porque aqui, dependendo de onde vem no país, isso vai ficar 30, 45, 60 dias de translado no mar, por exemplo. Se tiver uma falta, fica muito difícil de atender, né? Então, a demanda precisa ter um cuidado muito grande. O que eu sempre gosto de falar é o TCO, né, que é o custo total do proprietário. O que a gente precisa avaliar não é só o custo de aquisição. Quanto vai custar aquele avental? Tá, quanto custa para eu comprar? Quanto custa para armazenar? Quanto custa para dispensar? Quanto ele vai me custar para descartar? Então, para transportar. Então, na análise de importação, a gente precisa avaliar esse custo total para fazer uma comparação com o mercado local. O detentor do registro na Anvisa, né? Como eu comentei, esse item provavelmente ele já está registrado no país para um distribuidor, um importador local, e essa importação direta vai ser feita junto com ele, e ele cederá esse registro, né, para o hospital importar. Que é um exemplo até que eu vou dar no fim.
do case da CNPH. Armazenagem também é outra dúvida, Anderson, mas eu vou importar 3 meses de avental, onde eu não tenho espaço para colocar isso no meu hospital. Então, outra coisa que a gente precisa ver é assim, muitas vezes, junto com o processo de importação direta, a gente precisa ter um operador logístico externo. Não, mas isso vai encarecer o processo. Sim, por isso que eu falei do custo total do proprietário. Então, você vai ter que avaliar quanto vai custar essa importação, já com a armazenagem, e fazer a conta do mercado local, né? E geralmente é uma vantagem muito grande você ter um operador logístico externo, né, para receber esse material. É, criar o hábito de comparar as modalidades, né? Então, assim, eu sempre brinco, eu estou comprando item, a pergunta que o comprador precisa fazer é o seguinte: será que eu posso importar esse item? Será que é vantajoso eu importar? Muitas vezes você está comprando um distribuidor que ele poderia fazer esse processo de importação, né? Óbvio, de novo, não é todo caso que vai viabilizar, mas é uma pergunta que a área de compras precisa estar sempre fazendo e se questionando para junto com os fornecedores, né? Os savings, né? Então, quanto a gente ganha nesse processo? Dependendo do que a gente está importando, de 20 a 40% de redução, comparando com você comprar em mercado local. Muito dessa redução são de impostos, aqueles impostos que a gente comentou, né? Os impostos federais e os impostos estaduais. Aqui tem uma questão: os impostos federais, eles estão mais pacificados e mais tranquilos. Então, quando você apresenta o processo com o SEBAS, você já ganha esse direito automático, não tem muito questionamento. Mas o imposto estadual, que é o ICMS, por exemplo, que em São Paulo é 18%, ele não é automático. Então, o que que os hospitais já vêm fazendo há muito tempo? Entra com mandato de segurança em cada importação que é feita. Pô, Anderson, mas isso dá trabalho, o jurídico não quer entrar. Na minha experiência, assim, 100% dos mandados que a gente entrou foram deferidos. Isso é uma questão que eu acredito que vai ser regularizada na reforma tributária, porque mas o fisco estadual está fazendo o papel dele. Como a legislação não deixa claro que é automático esse benefício, mas isso é uma coisa muito simples também. Tem alguns hospitais, por exemplo, que entram com mandado de segurança, quando é deferido, eles autorizam a importação, que aí você está totalmente seguro. Tem alguns que já entram com processo e em paralelo com o mandado de segurança e corre o processo. Quando o produto chega no Brasil, já vai estar deferido. Então, aí é uma questão que eu falo que precisa conversar com o jurídico, fazer uma análise, fazer benchmark, né, ver como outros hospitais estão fazendo, mas é um detalhe que eu não podia deixar de falar. É, E por onde começar, né? Eu falei tanta coisa aqui. A gente pode começar com um único item. Se a gente, por exemplo, avental cirúrgico é um item, luva, muita coisa vem da Malásia. Tem uma questão que recentemente teve um problema de dumping, enfim. Mas são pensando em itens volumosos, né? E a gente consegue fazer um processo com um único item, dependendo do volume que o hospital, obviamente, consome, né? E esse processo ele já pode gerar um save internamente para você que é gestor em compras, para você aprovar, né, com a sua diretoria, para criar realmente uma estrutura, né? E eu não estou falando de uma estrutura grande, então você vai ter duas, dependendo do hospital, duas, três pessoas nessa célula, ou uma pessoa, dependendo do volume de compras que você tem. Mas é importante você pensar em criar uma estrutura dentro da área de compras, né? E depois você vai aumentando esses itens de forma gradativa. Num segundo momento, esse distribuidor que fornece para você, ele também fornece para outros hospitais. Então, assim, podemos fazer uma importação direta com uma compra conjunta com dois, três, quatro hospitais? Podemos. Isso é super viável, dilui custo, né? Então, é também uma estratégia.
E aqui eu vou contar um pouco, um case, né, tá chegando no fim aqui já, da CNPH, que é uma empresa que está há bastante tempo aí, né, no mercado, há 30 anos. E ele faz o processo todo, gente. Faz o processo desde o hospital que não tem nada. Então a gente tem despachante junto com a CNPH que vai fazer toda aquela habilitação que eu falei. A gente faz uma análise, né? Faz um assessment no hospital para entender qual é a situação. Dá uma olhada na lista de materiais ali no consumo da curva A e B. Em cima dessa lista, que vai ter, o que que tem nessa lista? Material, a quantidade, né, por ano, a unidade, talvez a marca. Não precisamos de preço nesse momento. É, e aí a gente fala, olha, desses 200 itens que você listou, 50 a gente faz importação de uma maneira recorrente. Então, tá no Brasil todo, né? A sede aqui em São Paulo. Depois vocês podem entrar no site e dar uma olhada. E aí a gente listou aqui os problemas, né, de você importar direto com o fabricante. Então, assim, aqui seria o seguinte: o hospital ligando para um fornecedor lá na China para fazer a importação sem um distribuidor, né? Então, é um processo bem mais difícil. A gente não aconselha, né? É um processo por fabricante, né, com um ou mais produtos. Fabricante, a gente obriga um volume mínimo. Então, se você está, geralmente a distribuidora ela está fazendo importação para vários hospitais, então dilui. Pagamento antecipado, como eu falei. Então, isso também com a distribuidora pode ser negociado. Tem a questão, né, de intercorrência. Então, eu trouxe um produto para o Brasil, chegou na minha análise de padronização ali. Óbvio que isso foi feito antes, mas a análise que foi feita, quando o produto chega, opa, tá diferente, eu tenho um problema, com quem eu vou falar? Então, é um problema que os hospitais podem ter. É, Questão logística, né, para operações menores, quando você vai falar com o fabricante lá fora, ele quer grandes volumes, que inviabiliza para hospitais menores. E o hospital é responsável por toda a logística, que é uma coisa complexa, né? Então, o que a CNPH fez aqui? Ela montou uma estrutura para dar todo o respaldo para os hospitais, desde a habilitação até o acompanhamento, né? É, Então, toda a logística internacional e nacional é responsabilidade da empresa, tem uma flexibilidade de pagamento, tem uma modelagem que não vai aumentar o estoque do hospital, né? Tem uma consolidação de 20 fornecedores e mais de 3.500 itens, isso facilita muito. Ah, deu um problema no produto, então tem um apoio técnico, comercial, regulatório. Eles possuem um entreposto aduaneiro, que eu vou falar um pouco, que é uma questão bem legal isso aqui, que facilita muito para o hospital. E um apoio, né, em todo o processo. Aqui eu vou falar alguns itens, né? Então, custo de logística internacional já vai estar no preço, e essa logística é por conta da empresa. Quando chega no Brasil, também, né, isso vai para armazenagem, né, o entreposto aduaneiro. E isso é dispensado para o hospital conforme a necessidade, então você não precisa receber no hospital os 3 meses. É, enquanto esse material estiver lá, se você não fez o pagamento antecipado, obviamente, esse custo de estoque é do fornecedor, né? Então já está incluso o custo de armazenagem nacional. Tem uma condição de pagamento flexível também, para ajudar naquilo que eu falei, né? Muitas vezes você está com fluxo de caixa apertado. Entreposto aduaneiro, que eu vou falar no próximo slide. Suporte, né, de pós-venda. Programação flexível. Então, assim, quero receber quinzenalmente esses itens que eu importei, sem problema. Se o hospital ainda quiser, a gente consegue incluir, né, um CMI, um VMI, que é uma planejamento de demanda colaborativa. Então, o fornecedor vai enxergar aquele item no seu estoque e vai te sugerir, olha, tá, já reduziu aqui do ponto de pedido, vamos fazer uma reposição. Então, tem eles para não ter furo, né, nas entregas. Então, isso também tem uma ruptura de estoque aqui baixa, porque
se eu consigo ver esse estoque, é, já me facilita. Ah, o hospital não vai dar, não quer que o fornecedor olhe o estoque. Tá bom. Isso vai estar no Brasil já, então é fácil, né? Vai estar no entreposto aduaneiro. Atendimento a urgências aqui, mais na Grande São Paulo, né? Mas hoje a logística também é muito fácil para o Brasil. Então, qualidade e conformidade, isso é um problema quando você importa, assim, você tem um avental de 40 gramas de 1,20, ele chega com 30 gramas e 1,10, então tudo isso é visto. Previsibilidade de custo, né, já que vai ter um contrato anual aqui, a preço fixo, e respeitar todos os padrões. Só para finalizando, o que que é um entreposto aduaneiro, né? Então, é um regime aduaneiro especial para armazenar mercadorias importadas no Brasil. Então, equivale ao seguinte: esse produto ele já vai estar no Brasil, vai estar em solo brasileiro, mas ele não vai estar nacionalizado. Então, isso facilita muito, né, em questão de tempo, porque você não vai precisar esperar mais 60 dias para isso chegar. Então, otimiza o estoque, ele fica mais flexível, né, e tem uma agilidade muito grande na logística. Então, aqui a gente vai ter as vantagens de comprar importando com as vantagens do mercado local. Aqui, para finalizar, gente, é um exemplo. É um volume aqui de 6 meses, então a gente vai ter aqui uns 50 itens, né? Então vocês podem ver que a maioria de vocês devem comprar esses itens. Aqui é o total de importação. Aqui o hospital ainda estava pagando o ICMS, a gente depois vai mostrar a diferença, né? O valor total praticado em reais e o ganho aqui, né? Então essa aqui é a diferença. Se ele comprasse esse primeiro item aqui, seriam 34 mil reais no mercado local versus 18 de importado. Então, olha a diferença aqui, quase o dobro. Aí, quando a gente passa pro final da lista, nesses itens aqui, que devem ter uns 40, 50 itens, a gente tem uma redução de 1,16, 1 milhão 160 mil, dá em torno de 23% aqui. Só que nesse caso, o hospital estava só se beneficiando dos impostos federais. Quando a gente considera o ganho do ICMS, isso iria para 37%, 1,8 milhão aqui de redução. Óbvio que aqui depois a gente vai ter que colocar os outros custos. Isso aqui é uma redução bruta, né? Ah, vou ter um depósito, uma logística externa, então vai aumentar, vai diminuir um pouquinho, mas é extremamente vantajoso, né? Fazer a questão da importação. Aqui é um pouco do meu currículo, meus contatos. Depois, quem quiser, o Lucas vai disponibilizar essa apresentação. Eu acho que eu já falei demais. Era um overview que eu queria passar para vocês de importação. Agora fico à disposição para a gente fazer um bate-papo, hein? Bom, vamos lá. Já deixei o link de novo aqui no do grupo do WhatsApp, tá? Se você, para vocês entrarem, o Fernando, né, acabou solicitando aqui também. A Thalita perguntou se está disponível. Vi que tem mais gente que entrou depois. Pessoal do Rio de Janeiro, Roberto Nabarro, lá da Federação do Rio. Pessoal da Padre Albino, Suprimentos também. Camila, Santa Casa de Piracicaba. Pessoal de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Kátia, a turma aí. Eu tenho algumas perguntas, mas algumas já foram respondidas, mas depois a gente pode até entrar com mais afinco aí. Mas eu vou pegar a do Bruno aqui. Quem quiser, fica à vontade, levantar a mão. Pode abrir o microfone, agora a gente já está nessa parte. Vocês fiquem à vontade, pode abrir e perguntar. Quando vocês abrirem, eu já vou estar de olho aqui. Fiquem à vontade. Mas o Bruno Vieira, bom dia. Gostaria de entender um pouco melhor sobre a cessão do registro Anvisa pelos distribuidores que já possuem. Qual que é a flexibilização e o custo deste empréstimo? É viável possuir a própria licença? O Bruno é da Fundação São Francisco Xavier. Então, geralmente, porque assim, para você registrar um produto, você tem um custo, você tem que ter uma estrutura e tem que manter esse registro atualizado. E aí, se eu entendi bem a pergunta,
se compensaria o hospital assumir esse registro ou via distribuidor. Pensa o seguinte, o distribuidor ele vai fazer para o seu hospital e para N hospitais. Então, o processo mais adequado, no meu ponto de vista, é a gente procurar um distribuidor que já faça importação. Ele vai ser o detentor desse registro, né, Anvisa, no país. Então, como eu comentei, ele vai numa feira internacional, achou um produto legal, vai representar, né, ter uma exclusividade aqui no país, ele vai registrar, manter esse registro. É, e quando o hospital for importar, obviamente essa empresa vai estar junto, né? No caso aqui, que eu dei o exemplo da CNPH, tem uma questão ali legal que o distribuidor ele vai ceder aquele registro, vai fazer uma cessão para que o hospital possa fazer essa importação direta. Isso não tem custo nenhum pro hospital. Não sei se eu respondi a pergunta. O Bruno, se você quiser, Bruno, se é isso mesmo, você não pode ficar à vontade para conversar com a gente. O Bruno abriu a câmera, vai falar um pouquinho. Não Seja tá bem-vindo, claro. Bruno. Muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente me surge essa dúvida porque existem distribuidores aí hoje que detêm essa licença e não têm interesse nenhum em ceder, né, o registro, visto que hoje ele tem o ganho de importação e distribuição, né, no mercado. Então, ele cedendo essa licença aí para a gente, teria que ter um acordo entre as partes aí, né, da gente poder fazer importação direta e aí sim, talvez pagar não sei se existe essa oportunidade de pagar um royalty, algo assim, né? Ou se, no caso, vocês trabalham já com empresas que não tem essa restrição mesmo de ser, tem alguma negociação com o fornecedor externo lá e eles têm esse ganho junto ao fabricante, né? Queria entender como que é esse, essa negociação mesmo, sabe? Eu fico um pouco em dúvida pela questão também às vezes, criação, a gente solicitar o próprio registro Anvisa, que aí eu poderia fazer importação direta independente de qualquer detenção de outra pessoa do registro, né? Não sei se ficou claro. Não, tá claro. Sua pergunta é muito boa, Bruno. A gente tem alguns cenários assim no passado e vamos lá. Se eu tenho um produto e eu importo, estou vendendo em mercado local, eu vou ter uma margem aqui em cima desse produto. E aí a pergunta que você me faz, cara, qual a vantagem que ele vai ter de ceder o registro e eu fazer essa importação direta? A diferença é que ele vai ter o ganho dele não mais no Brasil, ele vai ter o ganho dele lá fora com o distribuidor, né? Então o distribuidor vai remunerá-lo, o fabricante, aliás, vai remunerá-lo de qualquer forma. O que a gente tem visto porque no fim o conceito aqui é que o ganho está na redução de impostos. Então, a margem do fornecedor ela é preservada. E até em alguns casos, vou te falar que eles têm até uma margem um pouco maior, né, pela essa diferença. A grande questão para o distribuidor é assim, tá, se eu não fizer dessa forma, eu vou conseguir competir no mercado nacional, porque tem outros que já estão importando. Então você tem muito produto que vem da China já com um preço mais agressivo. Então, para o distribuidor ele vai avaliar se tem, para ele vai ser interessante. Tem casos que ele não vai querer liberar o registro e aí realmente o hospital não vai conseguir importar. Mas isso já tá mudando muito, né? Esse processo porque no fim do dia ele fala, tá, se o hospital não fizer por importação, ele vai comprar de um concorrente com um preço menor. E além disso, quando o hospital também faz importação, muitas vezes ele consegue trazer um produto de maior qualidade num custo mais adequado, né? Porque a assistência também fica muito contente. Mas tem essa negociação, sim, Bruno. O que eu aconselho, assim, já tem algumas empresas que já têm esse tipo de serviço e flui bem, né? Olhar na sua base, fazer uma curva ABC ali de material e consultar hoje, cara, eu consigo importar isso aqui? Ah, não, a gente não abre. Eu já vi casos, assim, de grandes multinacionais que só vendiam em mercado local e os hospitais grandes, né, pressionaram e aí eles abriram linha de importação. Por quê?
ia se trocar da marca A para B. Então é um processo de negociação aí. Obrigado, tá claro. Obrigado. Camila, Hospital Anderson, o hospital em que eu trabalho é uma fundação pública de direito privado, Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Erechim, Rio Grande do Sul. Temos a obrigação legal de realizar todas as nossas aquisições, sempre que possível, exigido por processo licitatório. Neste caso, o que precisaria ser adequado neste processo para viabilizar as importações diretas? Já que fazemos importações diretas para equipamentos médicos, mas nunca fizemos para insumos. Legal, então o hospital ele está naquela categoria do meio que eu comentei ali, que é bom, que já está habilitado, já pode fazer importação, então precisa alavancar. É, Aqui a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Você pode ter um mapa de cotação, né? O seu mapa de cotação já tradicional em mercado local, então eu vou ter ali três, quatro cotações. E você vai incluir uma quarta ou quinta coluna com a importação direta. Então você vai ter um mapa, vai respeitar o seu processo e quando você avaliar a redução, assim, é incomparável, né? Vai ter essa análise, dependendo dos materiais, dos itens que você for colocar no estudo, ele vai ficar muito viável. Então você vai respeitar a sua política de compra, você vai ter a cotação, e consegue. A outra forma, que é mais complexa, é você ter mais de uma cotação de importação direta. Então eu vou com fornecedor, distribuidor A, com o distribuidor B e com C. Qual que é o problema disso? Geralmente não serão os mesmos materiais. Você vai estar comparando marcas diferentes. E aí essas marcas precisam estar padronizadas no hospital. Mas eu acho que a primeira opção que eu fazia muito é a mais simples. Aí é consultar, né? Ó, se eu fizer dessa forma, estou atendendo, passa, porque você vai ter ali o mapa completo. A única diferença é que uma das cotações será por modalidade de importação direta, né? Bom, aí, Camila, entendido, obrigado. O Hélio fez um comentário da pergunta anterior no comentário que vocês estavam fazendo, eu acabei não vendo a mensagem do Hélio Frank, que ele acredita que não seja empecilho, afinal, o hospital só pode comprar para uso próprio e não pode comercializar, tá? Mas é Sim. referente a outra. Mais alguém? Fiquem à vontade. Deu Júnior, tá por aqui, sempre pergunta, me ajuda. O André, Heloísa. Heloísa, te falei porque eu tô te vendo por aqui. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, aproveitar o Anderson por aqui. Eu gostaria de Heloísa? fazer uma pergunta, Lucas. Sim? É, primeiro, parabéns pelo Anderson, para os dizeres aí do Anderson. Eu falo do BOS, Banco de Óleos de Sorocaba. Nós já temos uma rotina de importação desde 2015. Começamos com os meios de preservação de córneas, depois fomos para os equipamentos diretos e agora a gente também incluiu os insumos desses equipamentos. Importante ter uma boa parceria com o representante nacional da marca, para que a gente não tenha essas restrições quanto a não ter a licença e não poder seguir com o processo de importação. E falando, né, do ponto de vista de quem já tem como rotina esse processo, o que eu acho muito importante, Anderson, na sua colocação, e realmente é algo que nós de suprimentos precisamos estar muito atentos nessa análise do que compensa ir para uma importação, é o nosso estoque, a demanda que a gente tem. E dentro dessa demanda, como nós vamos encaixar o nosso cronograma de importação? Eu trabalho com um cronograma anual. O que eu percebi foi que no pós-pandemia a gente teve aí um aumento substancial, principalmente em alguns custos que antes da pandemia não eram tão relevantes. Então, para nossa realidade aqui hoje é mais interessante fazer
uma importação ao ano. Exemplo que eu já dei dos meios de preservação. E eu achei bem legal esse case que você trouxe da CNPH, se eu não estiver CNPH, enganada. isso. E eu gostaria de saber, Anderson, como que vocês fazem, aliás, como que o hospital que tiver interesse em seguir, como que é feito com relação às marcas que hoje já têm essa rotina de importação, como que é feito esse trabalho de validação de qualidade, pensando na padronização que o hospital tem e justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de empecilho. Por exemplo, eu trouxe um avental, mas aí internamente causou alguma, não gostaram, enfim, como que eles respaldam essa análise perante, fazendo esse caminho entre o fabricante e o hospital? Tá, Luísa, aqui tem duas situações, basicamente. Tem uma que é muito fácil, né? Que é aquilo que eu comentei. Você já utiliza o produto, já está na sua padronização, e você descobriu que ele é passível de importação direta. Esse é facinho, porque você não precisa fazer mais nada, é só startar o processo. Óbvio que nem tudo são flores, né? O que ocorre, assim, eu uso um tipo de produto e esse produto eu não consigo importar. Mas tem um outro tipo, um outro fabricante, outra marca. Então, como que geralmente é feito isso? É, a gente faz uma análise, né? Primeiro uma análise financeira, compensa financeiramente, né? Tem dinheiro na mesa? Vai ter saving? Vai. Tem viabilidade de importação? Tem. O distribuidor ele vai te ceder umas amostras e você vai seguir o seu processo tradicional de avaliação. E aí, Heloísa, você fala, olha, foi aprovado. Foi aprovado, você já fez sua análise, a gente segue com o processo de importação. Porque o que você falou é muito importante. Você imagina chegar um container de produto e o hospital depois não aceitar, né? Isso é um transtorno imenso, né? Então, e a outra coisa, o distribuidor precisa também garantir que a amostra que ele lhe enviou vai ser fidedigna aos produtos depois que você receberá, né? Então, é esse processo, é um processo hum, tradicional, de análise de padronização. Entendi. É bem legal porque realmente a gente precisa homologar a marca e ter todo esse processo registrado para evitar depois ficar aí com um BO para não É, ter como resolver. Muito o, obrigada, Anderson. o que a gente tem visto, Heloísa, como tem uma diferença grande de redução e de preço, muitas vezes o produto que você vai trazer ele é superior ao que você está usando. Então, em tese, você não vai ter problema de padronizar, mas assim, óbvio, cada caso precisa ser analisado. Obrigado, obrigado, Heloísa. Deixa eu. Odete e a Cássia estão juntos lá, Santa Casa de Ribeirão Preto, São Paulo, a Thalita compra, Santa Casa de Franca. Santa Casa de Franca, um grande amigo nosso aí, o Thiago Silva, participa com a gente de alguns eventos aqui, tá junto com a gente como professor também. Ah, o André está perguntando se tem algum recurso que pode ser utilizado para itens de tecnologia também. Que eu costumava fazer nos hospitais, né, que eu passei. Só que aí precisa ter uma parceria com a área de TI. É, geralmente os parques de TI, a gente tem uma recomendação de troca a cada 5 anos. Já estão já mais obsoletos. Vamos supor que o seu hospital tenha 1.000 computadores, né? É, já venceu esse prazo. Então você forma ali um bid, óbvio, você não precisa trocar isso no mesmo tempo, mas o que que a gente precisa de TI? A gente precisa fazer um processo de compras com esses 1.000 computadores. E aí depois essa entrega ela é parcelada durante o ano, enfim. Por que isso? Porque eu vou fazer um bid com os grandes fabricantes e tentar trazer esse material de fora que vai ter também a isenção, né? Precisa fazer essa análise, né? Mercado local, importação,
Mas a dificuldade que a gente tem aqui, geralmente, que isso chega no compras picado, né? Então chega 10 computadores esse mês, 10 no outro, 10 no outro. Então, o grande desafio aqui é o planejamento dessa compra. Aí precisa gerente de compra sentar com o gerente de TI, avaliar o parque, ver a obsolescência, né, como que tá, e tentar fazer uma programação que junte o maior número possível de computadores aí. Esse é um caso que também, assim, especificação, né? Se você colocar uma especificação muito fechada, só vai poder ser da Dell, só poder ser da HP. Então, assim, eu vou ter que ter uma descrição mais genérica, que mais fabricantes possam cotar. Ah, e aqui também é possível fazer uma colaboração, né? Juntar dois, três hospitais. Aí o desafio é que esses hospitais tenham a mesma classificação ali, descrição do equipamento, e fazer uma compra conjunta, né, de importação. Muito bom. O André fez um comentário. Isso mesmo que é importante evitar. Fazer compras a cada 2 anos e dividir o parque. O Júnior estava com a câmera aberta e ia falar junto. Se você estiver por aí, eu tenho mais perguntas aqui, mas É, vou deixar o Júnior. boa tarde, bom dia, gente. Bom Eu dia, só bom tenho dia. um comentário a fazer, né? Que seria, eu acho que o grande empecilho, e isso eu vejo que os hospitais eles não conseguiram ainda passar por isso, é a padronização. Para que se tenha volume, né? Porque, por exemplo, se falar, pô, eu vou comprar para um ano, é, fica difícil, né? Porque você precisa colocar todos esses custos. Então, eu prefiro ter um container, que nem você falou, dividido com essa volumetria com outros hospitais. Mas todas as vezes que a gente conseguiu fazer alguma compra conjunta, até participei de algumas reuniões com a FEOSP, sempre batia na padronização. Então, qual que é a tua experiência com relação a isso, Anderson? Pergunta é muito boa, Júnior. Assim, que eu brinco sempre, né, que se juntam três, quatro hospitais, vamos fazer compra conjunta. Mas um compra iPhone, o outro compra Android. Vai comprar É, junto o quê, né? Um compra uma agulha 40 por 12 ou 30 por 8. Então, esse passo anterior de padronização, ele é essencial. Qual que é a minha prática, né? A ideia é pegar os itens menos complexos, mais commodities. Por exemplo, vamos pegar um avental de procedimento. Não tem grandes complexidades. Você tem ali uma gramatura, um tamanho. Por que que o hospital A precisa de um avental diferente do B? Em tese, não precisaria. Então, chegar num consenso, luva, máscara. Então, são itens mais de commodity. Quando a gente vai subindo a complexidade, aí complica um pouco mais. E aí a questão é sentar as áreas de padronização, óbvio, tendo saving, né? E aqui é uma outra dica, Júnior, assim, antes de olhar a padronização, vamos olhar se a gente comprasse o mesmo item, quanto cada hospital ganharia. Tem dinheiro na mesa? Vou ter um saving de é, 1 milhão. Caramba, será que não é interessante para o hospital avaliar essa padronização e botar esse dinheiro para dentro? O que eu vejo que muitas vezes as áreas de padronização elas trabalham para os fornecedores. Então, assim, o fornecedor chega é, e quer testar um monte de coisa. Será que o hospital quer testar aquilo? Será que você já vai chegar para a enfermeira fala, mas de novo, mais um avental, mais uma luva? Vamos inverter esse processo, né? O que que o hospital quer testar, o que teria ganho, e aí, depois que eu faço uma análise financeira, né? Eu sempre falava com os fornecedores, exatamente. tá, não vamos testar nada, vamos fazer análise financeira. O meu eu tô comprando hoje a R$ 1, 1 milhão de peças ano, quanto que é o seu produto? O meu é 1,10. Pô, tá bom, obrigado. Vou testar o quê? O É, dele já tá mais caro. Não, peraí, o meu é 80 centavos. Eu tenho um saving aqui de 50, 60, 100 mil reais no mês. Opa, então, vamos avaliar, né? Então, uma das dicas é inverter essa lógica e não tem jeito. Se for fazer compra conjunta, precisa colaborar e começar com itens mais básicos, mais commodities e depois avançando, né?
Mas isso que você acabou de falar é a nossa prática aqui, né? Não adianta nada você trazer produtos do mercado sem antes ver seu custo para ver se é viável ou não. É o primeiro passo. Exatamente isso daí. Vezes- Oi. Muitas vezes a gente arruma um problema, né? Então eu vou entregar um Hum. produto muito bom para assistência, que ela vai adorar. Quando eu vou avaliar o preço, tá o dobro. É. E aí a gente vai causar um desconforto, né? E desculpa o palavreado, mas quando você cutuca assistência com material bom, quando você quer voltar para trás, é É igual difícil, o né? paladar, não Igual. retrocede, né? Mas era isso, gente. Obrigado, obrigado, Júlio. O Kaique, Santa Casa Descalvado. O Hélio, quer falar alguma coisa? Eu só queria contribuir um pouquinho. Trabalhei com o Anderson, eu estou prestigiando a aula dele aqui. A gente trabalhou junto lá no São Camilo e, e a gente teve uma assim, nós tínhamos cinco hospitais. E exatamente isso que o Júnior falou aí, por incrível que pareça, dentro de uma mesma entidade, a gente tinha itens diferentes em hospitais do mesmo grupo, né? E a gente foi evoluindo, eu me lembro muito bem, faz um bom tempo isso, né, Anderson? Que a gente foi evoluindo dos itens mais comuns, aventais, né? Isso para padronização para importação e para padronização, padronização mesmo, né? E aí a gente descobre depois, quando a gente está lá no meio, que todo aquele alvoroço, você começa a trocar alguns itens em razão de maior eficiência de custo do negócio, que a assistência nem percebe, né? Ela vai perceber efetivamente naqueles itens muito delicados ali no processo assistenciais. Mas esses processos gerais, que a maioria deles encabeçam a curva A de materiais, você troca e eles nem percebem. É muito louco isso. Mas, enfim, só queria comentar essa questão da padronização aqui que a gente passou e depois a gente. Ah, agora vamos testar mais um. A gente acabou trocando, foi trocando, trocando, de repente a gente tinha padronizado todo o item A. Agora o item C você escolhe o que você quiser, que não tem problema nenhum. Mas desculpa interromper, pessoal. Só É pra... isso mesmo, né? Temos que escolher as batalhas, né? Obrigado aí Tem que pela escolher. contribuição. Obrigado, obrigado, Hélio. O Kaique, quais os primeiros, Santa Casa Descalvado, quais os primeiros passos para dar o start no processo de habilitar nossa instituição para importações diretas? Existe um limiar de tamanho que você acredite que ser um indicador importante para a viabilidade disso? É, um limitador, Kaique, é a questão. A primeira avaliação é assim: será que o meu hospital teria volume para realizar um processo de importação direta? Se for muito pequeno, quando a gente avalia os custos, a gente tem hoje, né, teve uma mudança muito grande no mercado internacional aí de transporte. Então, o custo do frete ele tem aumentado, e isso pode diminuir muito a sua margem ali. Mas qual que é o meu conselho, né? Isso que o Hélio comentou, né? Então a gente tem lá aquele conceito de curva A, B e C, né? 20% dos meus materiais vai responder a 80% do meu custo. Vamos pegar na curva A, avaliar os itens de alto consumo e valor ali. Com certeza, se você for importar, você vai pegar itens da curva A e não da C. Quando a gente olha essa curva A de itens, ali a gente já encontra uma resposta e, tá, mas como é que eu sei? Vamos chamar o distribuidor, né? Vamos chamar, por exemplo, a CNPH, avaliar, ó, eu tenho esse consumo aqui, viabiliza? Nesse caso, eu vou te falar que, assim, viabiliza se tiver na mesma padronização que a CNPH já compra, por exemplo, que a gente vai importar para 20 hospitais e o seu vai estar no meio. Então, o custo. Agora, se você fizer um processo só seu, provavelmente não vai viabilizar. Por isso que esse processo que eu comentei, né, de ter o entreposto aduaneiro, toda essa questão, ele facilita muito. É, Se você já tem uma empresa que tem um fluxo de importação, o que que você vai precisar fazer é o que a gente falou anteriormente, é você se encaixar na padronização que ele está trazendo de fora. Depois disso, mesmo que você não tenha
volume para importar, se você for avaliar sozinho, mas você vai estar num pool de importação. Então, não vejo isso como um grande problema. Vamos lá. A Fernanda já tinha respondido, foi a padronização. Obrigado, Fernanda. O Guilherme Brandt, em relação ao Incoterm de importação, qual o mais praticado hoje? E atualmente estamos realizando a importação direta de duas torres de vídeos na modalidade DAP. É, Depois o Edemir, por favor, fica à vontade, tá. Anderson. Ó, Incoterm, gente, para quem não conhece, é uma sigla internacional, né? Porque tem uma Câmara de Comércio Internacional que define alguns termos, né, para normatizar essas regras de importação, né? Então, o que que o Incoterm, geralmente são três letrinhas, eu vou falar algumas aqui. Então, assim, qual é o principal ponto? Quem é o responsável pelos custos, né? Então, o frete, o seguro, o imposto de importação, tudo isso. É de quem está importando ou da empresa que vai exportar, né? Em que momento, né? O risco de perda ou dano de mercadoria, né? Então, assim, tem casos que tem um Incoterm que chama Ex-Works. Então, o que que é esse Ex-Works? Tá bom, eu estou te vendendo uma torre de vídeo, vamos supor que essa torre de vídeo saia da Alemanha. O fornecedor vai te entregar essa torre de vídeo na porta da fábrica na Alemanha. Saindo da porta da fábrica até chegar no hospital, a responsabilidade toda é do hospital. Pô, mas espera aí, se acontecer um furto, acontecer um sinistro, a responsabilidade é do hospital. Então, assim, se você está começando, não recomendo fazer X-Works, né? Então, modalidade FOB, né? Que o vendedor se responsabiliza pelos custos, né, da mercadoria no navio, no porto de embarque. Então, assim, o primeiro você vai pegar na porta da fábrica. O segundo, o FOB, ele vai te entregar num porto. A partir do momento que entrou no navio até chegar no Brasil, é seu. Tem a modalidade CIF, né? Que tá o custo, o seguro e o frete. Então, essa mercadoria, o vendedor vai se responsabilizar da entrega até no Brasil. Tem a DDP, né, que é a responsabilidade do vendedor é máxima, né? Então, nesse caso aqui, ele vai te entregar, o CIF ele vai te entregar, acho que no porto aqui no Brasil, o DDP ele vai te entregar no hospital, faz até a logística nacional. Então, aqui isso é uma pergunta bem interessante, que quando isso vai influenciar no seu custo. Ah, Quando você está negociando, e aí entra aqui o despachante aduaneiro, né? Nesse caso que eu comentei da CNPH, a gente vai te entregar no hospital. Então você não vai ter, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é totalmente do hospital, da empresa. Mas, por exemplo, eu já fiz muita importação ex-works. Por que isso? Aí, o meu despachante aduaneiro, assim, eu vou ter que ter um agente de carga na Alemanha. Então, o hospital, junto com o despachante aduaneiro aqui, vai contratar um agente de carga na Alemanha que vai coletar essa torre de vídeo na fábrica e vai até o porto. Vai custar US$ 5.000 para o hospital. A fábrica está me cobrando US$ 10.000. Pô, então peraí, eu prefiro fazer. Então é uma questão muito de análise o que vai ficar mais barato para você. Mas a pergunta é muito, muito interessante. Edemir, O microfone aqui. Tudo bem com vocês, gente? Parabéns pela apresentação, primeiro. Obrigado, É, Ademir. o Anderson foi cirúrgico na explanação, o que despertou bastante as dúvidas em relação a como evolui esse processo. E parabéns pela organização também, nós chegamos a quase 90 participantes, aí é algo recorde, e o envolvimento das pessoas também. O que eu tenho observado, aí já emitindo minha opinião para os participantes também, é um receio de iniciar isso. Realmente, o primeiro passo para fazer ele sozinho, ele é meio complexo, tanto que o Anderson ele colocou à disposição o pessoal da Azevedo também. Para fazer a primeira vez é um pouco difícil realmente você fazer sozinho.
porque você não conhece muitos trâmites, o Anderson trouxe uma série de legislações também para a gente observar e para seguir. Aí tem todos os desembaraços alfandegários que precisam de celeridade, porque senão eles vão gerar outras despesas, igual o Anderson colocou. Mas depois que você cria essa engrenagem, o trabalho ele passa a ser assim, igual comprar as coisas da Amazon. Ele é uma maquininha. Então, você não tem mistério nenhum e recebe em casa. Mas o primeiro passo, igual quando a gente começa a fazer a primeira compra na Amazon, rola um pré-cadastro, um processozinho, você tem que cadastrar um cartão de crédito, essas coisas. Num primeiro processo desses, é algo semelhante. Lógico, você não vai cadastrar o cartão de crédito, mas você vai receber um boleto para pagar. Isso tudo é no decorrer do processo antes da mercadoria chegar. Então, e o resultado disso é fantástico. A gente trabalha bastante com importação e a gente vê o quanto isso é favorável, principalmente no meio filantrópico, onde você tem todas aquelas isenções tributárias. Então, isso traz uma diferença grande para a instituição e é também um critério de sobrevivência, né? Que pode estar melhorando essas condições. Então, reforçando aí as dúvidas de quem ainda está pensando em aderir, a nossa recomendação, reforçando o que o Anderson colocou, o Lucas também, é, vamos aderir. É algo que traz muito retorno, muito resultado, mas precisa um pouco de dedicação, coisa que não falta nos nossos hospitais. Dedicação nós sempre temos. Então, só para complementar e parabenizar mais uma vez pela brilhante explanação, acho que abriu muito a cabeça e trouxe muita informação aplicável na prática do que se executa. Obrigado. Obrigado, Ademir. Ontem eu estava com o CEO da CNPH, o Carlos Eduardo. É óbvio que pedi autorização para ele para pegar essas informações e tudo. E ele falou que está disponível, né? Ah, algum hospital nunca fez, tem dúvida, então a gente pode ir lá fazer um assessment, sentar com o hospital, avaliar, ajudar na todo esse cadastro, ajudar no primeiro processo. Dá para fazer isso a quatro mãos, né? E a gente tem tido resultados muito interessantes aí. E de novo, né? Eu acho que nós de hospitais filantrópicos temos quase que a obrigação, né, de ter esse processo nos hospitais para a gente conseguir ter um saving maior e ter um resultado melhor para os hospitais que têm tantos problemas aí com receita, né, com fluxo de caixa. Muito bom. Obrigado, Exatamente. Edmir. Beleza. Obrigado. Mas pode falar, se você quiser continuar, explanar. Desculpa te interromper, não. Mas realmente, Edmir, assim, é uma alegria pra gente, tá? Porque eu até estava comentando com o Anderson antes de a gente começar aqui, iniciar o webinar, a gente conversou um pouquinho. E realmente, assim, é difícil a gente conseguir uma turma aqui, né, juntar para falar sobre, né, 95 pessoas, 90 pessoas, né, juntos aqui. A gente tá com esse trabalho do webinar, já esse é o episódio 104 que o Anderson está fazendo. A gente já falou sobre suprimentos, já falou sobre saúde suplementar, já falou sobre compras, e eu acho que acho que é importante, né, a gente ter esse canal. E realmente, sobre esse tema específico, realmente é um público muito grande, né? E é um público específico. Eu sempre falo isso porque não é todo mundo. A gente já conseguiu, até comentei com o Anderson, tivemos 400 pessoas falando sobre faturamento, mas tivemos. Só que, assim, é importante muito isso porque hoje a gente está aqui, né? Hoje nós vimos aqui a realidade de cada um, né? E nós estamos aqui desde o estado de São Paulo, né, Anderson, que a gente falou que a realidade é diferente dos outros estados, é claro, tem que estar com o Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Eu vi Bahia, se eu estiver esquecendo de alguma aqui, mas são várias realidades. Acho que é importante, né? Nem todo mundo tem acesso, né? Acho que nem o estado de São Paulo tem acesso. Eu não vejo, na verdade, a gente não vê isso. Essa foi uma porta que a gente resolveu abrir conjuntamente com os nossos convidados aí. E um network, né? Acho que é importante nossa conexão. Rio de Janeiro, eu vi o pessoal da Federação do Rio aqui junto com a gente. E Vi até o pessoal. mencionar eles, a importância do evento, desculpe te interromper, Sim. até o pessoal lá da Federação do Rio
Isso demonstra a força que a importação tem. Por sinal, um abraço para o Roberto lá, viu? Também eu vou aproveitar e mandar um abraço para Camila lá de Erechim, que é a minha cidade natal. Aí, muito bom. Roberto, a gente tá. Roberto vai ter um evento agora, o congresso lá em novembro, se eu não me engano. Vamos nos encontrar mais uma vez na Feira do Chopp, viu, Roberto? Grande, grande amigo, tá sempre com a gente aqui. Mais alguém? Alguma pergunta? Se não tivermos, eu vou pedir para que vocês abram a câmera. A gente sempre faz uma foto, Edemir, Anderson, a Heloísa já está com a câmera aberta, Eliezer está participando aqui também, já abriu. Vamos fazer uma foto final com todo mundo. O Hélio, a Fernanda abriu aqui, Fernanda Cruz, o Bruno, a Cristiane, Leandra. Olha que bom. Tinha gente aqui, não era só nome, olha. Tá vendo? A turma tá acompanhando. Famber Ribeiro. É Famber mesmo? Famber. Isso mesmo. Muito bom. Bom, eu vou contar, eu vou pedir para que vocês se organizem, o Jefferson, Daniel Braga, Fundação São Francisco Xavier, o Ramon. Eu vou contar até três, a Penal, a Lopes, o André também já por aqui. O André não é sério assim não, viu, gente? É sério, então tá bom. Ele tá falando que é, se ele tá falando que é, porque é. Então tá. Éder, Kaique, olá, o Guilherme, Sonali, o Sonali. Bom, eu vou contar até três para vocês se arrumarem aí. E vamos fazer uma fotinha. O Bruno já tá, ó, só arrumando o cabelo aqui. É isso mesmo. O André também. E eu vou contar até três. Vamos fazer uma foto bem bonita. A gente vai compartilhar lá no Larissa. Tudo bem, tá sem câmera. A Camila também. Importante. O Éder tá se movimentando por ali, né, na correria. Vamos lá. Eu vou contar um, dois, três. A gente tira uma fotinha bem bonita. A gente divulga lá nos canais da Azevedo. Azevedo Capacita. Procure lá Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Tamo lá. Vai ter a foto de todo mundo lá, falando um pouquinho mais sobre hoje, sobre o nosso bate-papo de hoje. Um, dois, três. Foi! Ô, você, todo mundo bonito hoje, hein? Tá louco. Bom, se ninguém mais tiver alguma pergunta aqui, eu vou passar para considerações finais para o Anderson, já agradecer mais uma vez, né, por esse tempo aqui, 1h30 conversando, aí 90 pessoas participando junto com a gente né, e é bacana esse bate-papo e as perguntas também, acho que isso que a gente sempre fala, né, o importante é isso, né, a gente consegue ir dimensionando, né, e caminhando. Anderson, mais uma vez, obrigado. A gente vai disponibilizar toda essa gravação, tudo aqui, lá no nosso grupo do WhatsApp. Anderson. Maravilha, Lucas. Obrigado pelo convite, parabéns aí pela organização. Queria novamente agradecer a Tatiana, né, da FEOSP, e a Fernanda aí que fez o nosso link. Eu acho que essa questão de importação, né, é uma das coisas que podem ser feitas dentro da área de compras, né? Então, se a gente está elegível para exercer esse benefício, eu acho que a gente precisa exercê-lo. Depois que se faz o primeiro processo, conforme o Edmir comentou, a gente não para mais, né? Então, São Camilo faz importações aí há 20 anos, outros hospitais, o Sírio faz há muito tempo. É, Então, eu acho que precisamos dar o primeiro passo. Fico à disposição, se algum hospital quiser conversar sobre esse projeto da CNPH, a gente está junto com eles lá. Dá para fazer um processo muito legal. A gente está desenvolvendo lá depois algumas questões que a gente vai apresentar para federações para fazer compras conjuntas, né, por importação direta, que é um processo colaborativo e mais complexo, né? Mas obviamente isso precisa cada hospital já estar habilitado e de novo, né, a gente pode dar um suporte todo de despachante aduaneiro, jurídico, conversar com o jurídico da instituição, avaliar e começar esse processo. Precisamos dar o primeiro passo. Eu acho que é um tema que eu gosto muito e fico à disposição aí de quem precisar de ajuda para a gente conversar depois no paralelo aí no privado. E agradecer mais uma vez a participação de todos.
Bom, eu também fico com alegria de estar junto com vocês, agradecer mais uma vez as pessoas que nos intermediaram. A Tatiana, na verdade, é uma amiga nossa. Às vezes eu só falo, ô, Tati, você tem alguém que me ajuda? E a Fernanda também já esteve por aqui, né? Então acabou conectando todos nós hoje por aqui. Lembrando que a semana que vem o Roberto Gordilho, que é um amigo em comum aqui entre todos nós, né? Roberto Gordilho estará aqui com a gente quarta-feira, vai falar sobre liderança e NR1. A gente tem um evento, o Roberto Gordilho tem um evento também esse mês que vem de setembro, e ele gentilmente aceitou o nosso convite, vai falar um pouquinho. Então, quarta-feira que vem, já avisa o pessoal aí, NR1, é, vamos falar um pouquinho sobre a N1, a gente já falou, mas liderança, NR1 e um pacto positivo para cuidar de quem cuida, tá? Encaminha o link para nós, Lucas. Manda, eu vou mandar no grupo. Se vocês não fazem parte, entre lá no grupo. Eu vou mandar no grupo que é mais fácil. E Eu qual não que é tô esse com o grupo? link. Ó, o grupo, eu vou compartilhar com vocês, quem não tá aqui, deixa eu colocar de novo aqui, ó. Se você conseguir escanear com o celular, tá o grupo aqui. E vou colocar o link aqui no chat. É que eu não tô com o link aqui já o link pronto do webinar, tá? Esse aqui é o grupo o link do webinar, mas aqui é o grupo que a gente vai mandar pro próximo. Então, primeiro eu vou mandar esse conteúdo e na sequência a gente manda o próximo webinar, que vai ser com o Roberto Gordilho. Ele Já é também um é muito parceiro, bom. ele fez o primeiro, ó, desses 104, ele fez o primeiro. O Ah, é? Gordilho, foi o primeiro que esteve com a gente aqui. Ele já fez mais alguns, você vai encontrar lá no YouTube, a gente tem lá colocado, mas semana que vem ele vai estar aqui falando um pouquinho. E o Roberto Gordilho, né, todo mundo que conhece aqui sabe que onde ele está, muito conhecimento, muita informação, alegria, né? E Certeza. a disponibilidade dele é muito boa. Então eu mandei mensagem para ele, falei assim, meu amigo, estarei junto, pode. Ele vai sortear algumas coisas para a gente aqui também dos passaportes que ele tem do evento lá. Na semana que vem, se vocês puderem estar junto com a gente, ou encaminhar, quem não for interesse de alguém, mas quem encaminhar, encaminha pro pessoal aí. Bom, mais uma vez obrigado. Até a semana que vem, quem estiver com a gente, quem não tiver, tem mais aí por vir, mais assuntos semelhantes. O Anderson pode voltar com a gente com mais, até já conversei com ele, a gente vai trazer mais conteúdos junto com o Anderson. E obrigado pela participação de todos. Uma ótima semana aí, né? Meio de semana, mas tem mais uma semana, mais o resto da semana pela frente. Obrigado, pessoal. Tchau, Até gente. Boa quarta-feira. semana aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Fernanda. Obrigado. Tchau, tchau.